Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estar aqui mais uma vez. Obrigado pela oportunidade que você me concede de poder estar aqui falando das maravilhas de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha te iluminar, te dar toda a revelação através dessa palavra e te dar muitas experiências. Amém? Pois bem, você já ouviu a famosa frase de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece? É um versículo muito poderoso, né? É versículo que muitas vezes se encontra dentro de uma casa aberto, né, nesse livro, em carros atrás escrito. As pessoas citam em meio às suas dificuldades, né? Posso todas as coisas que me fortalecem, porque é uma palavra realmente forte. Deus, ele me fortalece em meio a todas as lutas e dificuldades. Eu estou fortalecido e posso vencer. É uma frase de impacto, de encorajamento. Mas você na realidade sabe o que está por trás dessa frase? Bom, nós somos cristãos e nós somos o povo da Bíblia e somos guiados pela palavra de Deus. Nós não citamos versículos esporadicamente sem entendimento. Ainda que esse versículo, você não precisa ter todo o entendimento para poder citar ele por si só, ele fala e nos dá encorajamento, mas é muito bom saber quem está falando essa frase. É muito bom saber quem está citando esse versículo e por que circunstância ele está citando. Quem está citando esse versículo é o apóstolo Paulo, um homem que escreveu 70% do Novo Testamento, 13 epístolas ele escreveu. E agora ele está escrevendo uma carta aos Filipenses, que se chama Carta da Alegria. Quando você começa a ler o livro de Filipenses, tem um termo usado lá, alegrai-vos, regozijai-vos. E o apóstolo Paulo está dentro de uma cadeia escrevendo para os filipenses. No capítulo de número 4, ele está agradecendo as ofertas, os donativos que os filipenses mandaram para ele. Mas para que você venha ter um entendimento melhor dessa frase, eu entendo que tem duas palavras que faz todo o sentido para que essa frase ela venha se cumprir, né? Baseado naquilo que esse homem falou. Eu lendo o texto, eu consegui enxergar duas palavras. Eu gostaria de falar, de explorar essas duas palavras desse texto para você. Bom, o texto diz em Filipenses capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: não que digo isso como por necessidade, ou porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que fortalece. A primeira palavra ela está contida no versículo de número 11, que diz assim: não digo isso como por necessidade, porque aprendi. A primeira palavra que dá o contexto, no meu ponto de vista aqui, dessa fala do apóstolo Paulo, é a palavra porque aprendi. Vamos lá. O que significa aprendi? Por que ele está falando isso? Da ideia, ou já, a ideia no caso aqui é: já aprendi de uma vez por todas através das minhas experiências. Já aprendi uma vez por todas através da minha experiência. E a pergunta é: quais foram as experiências do apóstolo Paulo? Vamos ler algumas experiências do apóstolo Paulo? Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 24 e diante, que diz assim, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Deuteronômio, capítulo, se eu não me engano, de número 25, né, fala que os judeus eles tinham que dar 40 açoites. Só que depois eles modificaram para 39 menos 1, que 39 menos 1 é 40 menos 1, no caso dá 39, desculpa, porque se fosse dar as 40, não podia dar mais. Então eles tiraram 1, ficou 40 menos 1, 39, então eles podiam incluir mais. Quando se tomava já as 40 ou a 39, no caso a pessoa já ficava até com sequela. Ele tomou 5, versículo de número 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas menos 1. Então, o que o apóstolo Paulo ele recebeu? Ele recebeu 5 vezes 39, que é 195. Então, o cara já foi judiado. Aí no versículo de número 25 diz: 3 vezes fui assaltado, que isso açoitado, que isso era um tipo de açoite dos romanos. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em vigília, muitas vezes,
em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo do gentio, em perigos em cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu também não se abrase. Enfim, você vai continuar lendo, você vai ver o sofrimento desse homem. E tudo isso aqui ele está falando que foi um aprendizado para ele, baseado no texto que nós estamos lendo aqui em Filipenses capítulo número 4, que diz: não digo isso como por necessidade, porque aprendi. Esse aprendizado tem a conotação de experiências que ele teve com o Senhor. Isso tudo foi experiência que o apóstolo Paulo teve por amor ao Evangelho. E o que essa experiência que ele teve por amor ao Evangelho produziu nele? O que trouxe? Que é a segunda palavra que eu vou falar, que é o contentamento. Olha o que diz no versículo de número 11 ainda, que diz assim: não digo isso como por necessidade, porque aprendi o quê? A contentar-me. As experiências que o apóstolo Paulo ele teve de luta, de fundação de igreja, de busca, de perseguição, de açoite, isso tudo trouxe para ele um contentamento. E o que significa contentamento dentro desse contexto aqui? Ele é um termo grego, né, da filosofia estoico, né, e que diz assim, ó, é um estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não têm a permissão de perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. Vou ler. É um estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não têm permissão de perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. Olha que coisa tremenda, irmão. Primeiro ele aprendeu nas lutas e experiências. As experiências promoveu nele o contentamento. E o contentamento, nesse sentido aqui, é algo que tranquiliza ele em meio às dificuldades e às lutas que sobrevêm. Que dificuldade e lutas que sobrevêm sobre ele? Tá aqui, ó. Olha aqui o texto aqui. Ele está falando sobre o círculo da vida. Olha só o que ele está falando aqui, ó. Versículo de número 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em todas as maneiras, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Aí vem a famosa frase: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma pessoa de Deus só pode citar, um cristão autêntico que estuda a palavra, que entende quem é Deus, só pode citar o tudo posso naquele que o fortalece, quando tem esse entendimento, que as lutas que sobrevêm sobre ele é para dar experiência. Essa experiência vai massificar, vai ali, ó, entrelaçar ele com Deus na sua fé. E essa fé vai ser tamanha tal dentro dele que as lutas e dificuldades que vão vir não vão roubar a sua paz. Quantas pessoas estão passando por lutas e ainda citam ainda, posso todas as coisas daquele que fortalece. E quando as lutas vêm, ao longo do tempo nunca aprendeu nada, aí perde a paz com o marido, com os filhos, no trabalho, para de ler a Bíblia, para de orar, para de jejuar, para de se envolver com a obra do Senhor. Por quê? Porque a didática da luta, o aprendizado, ele não entendeu que é para fortalecer a fé dele com o Senhor. E esse fortalecimento produz um fruto de contentamento, que é o quê? A resistência às lutas que vem sobre ele, a ponto de que não mudar quem ele é em Cristo. Não mudar a fé, não abalar. As coisas estão acontecendo do lado de fora aqui, mas ele está permanecendo firme. Não, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, eu aprendi a confiar no Senhor. As lutas que sobreveio me massificou, eu fiquei firme, fiquei fundado, eu criei raiz em Deus. Então isso não mexe dentro de mim, porque há um contentamento, há um estado de contentamento dentro de mim, que vibra, entendendo que isso não pode mexer. Maior é Deus na minha vida, e por isso eu posso todas as coisas que me fortalecem. Meu amado, não estranhe a ardente prova que vem sobre a sua vida, as dificuldades, tudo isso é experiência que Deus está dando para você ficar firmado nele e entrar num estado de contentamento, em saber que nada vai mudar mais dentro de você, nada vai poder roubar a sua paz, a sua alegria. Você só pode todas as coisas naquele que te fortalece realmente, primeiro, quando você aprende com o Senhor.
nas lutas, nas dificuldades. O apóstolo fala porque aprendi. E segundo, quando você passa pelo processo do aprendizado, o fruto do contentamento brota dentro da tua alma. E todas as dificuldades que vai vir, ainda que venha estar caindo uma cachoeira, um rio, um tsunami aqui do lado de fora, você está firmado a sua fé no Senhor. Por quê? Porque diz aqui, o estado, o contentamento é um estado em que as suas emoções estão sendo provadas pelas circunstâncias externas, mas não tem permissão de perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. As dificuldades, as provações, as circunstâncias, ela não tem permissão. Por quê? Porque você aprendeu. Eu sei que você está passando por luta, por dificuldade, mas permaneça firme no Senhor, porque é didático para a sua vida. Você vai crescer, vai permanecer firme, inabalável e vai produzir fruto para a glória de Deus. E esse fruto vai ser inabalável, a ponto das pessoas olhar para você e você vai falar: pô, tô tranquilo, eu sei quem eu tenho confiado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Receba essa palavra em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe muitíssimo. Se essa palavra fez sentido para a sua vida e faz sentido para outras pessoas, vai aí, dispare, dê um like, se inscreva no canal, coloque uma recomendação lá, um texto, e vamos evangelizar o Brasil em nome de Jesus. Deus lhe abençoe muitíssimo. Amém. Glória a Deus.